Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de propósito e como a gente faz para propósito ser pilar essencial do negócio, mas na prática, para não ser só uma baboseira teórica. Para isso, eu recebo hoje a Nádia Nasser, que é do Café por Elas. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigadíssima pelo convite. Imagina, é um prazer. Bom, conta um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece, e aí depois a gente vai entrar na história do propósito, valores inegociáveis e como a gente faz isso na prática. Perfeito. Bom, eu estudo e trabalho com café há 9 anos, vai fazer 10 anos em breve. Mas café está na minha vida desde a minha infância. Minha mãe é produtora de café. E, então, de certa forma, eu acordei para isso profissionalmente até um pouco mais tarde, né? Eu nunca me imaginei fazendo isso, na verdade. Eu estudei Direito, fui trabalhar como advogada. E em 2016, na verdade, que a minha mãe precisou de ajuda na fazenda, eu me aproximei profissionalmente da cafeicultura. Tá. E a gente começou... começou... a história da sua mãe era produção e venda de grão. Isso, basicamente. Tá. Minha mãe também tem, até hoje, ainda também uma marca própria. Tá. Então, ela também faz a parte da industrialização, assim como nós, mas menor. E a minha mãe, quando montou a fazenda, ela já queria montar uma fazenda pensando em qualidade. Então, ela se preparou em termos de estrutura e até em capacitação para produzir um café de altíssima qualidade. Mas por conta de desafios na comercialização, ela acabou indo por um caminho do café tradicional. E aí, em 2016, quando eu e a minha irmã, a gente se aproximou da fazenda, da gestão da fazenda, para resolver algumas questões, a gente, paralelo a isso, começou um projeto de melhoria na qualidade do café. E a gente batizou um lote da fazenda de Por Elas, como uma homenagem à minha mãe, e as mulheres que trabalham com ela. Minha mãe teve uma história super bonita com as mulheres ali da região onde ela produz, que é bem no centro do estado de São Paulo, numa cidade chamada Dourado. Então, o nome Por Elas, e, né, a gente vai aprofundar em propósito. Sim. E veio assim, a ideia do propósito veio dessa forma natural pra gente, estava ali e depois que foi ganhando forma, né? E hoje... eu e a minha irmã estamos à frente da torrefação Café por Elas, que nós fundamos. A gente trabalha ainda com o café da nossa mãe, mas também com cafés de mais de 20 produtoras mulheres de diversas regiões do Brasil. E a nossa ideia inicial com isso foi dar representatividade, maior visibilidade para o trabalho feito por mulheres, principalmente no campo. Tá. E esse foi o início de tudo. E acho que é legal a gente falar que propósito vem de lugares que são muito pessoais, né? E eu lembro de, no lançamento do Café por Elas, no Le Jazz, na Boulangerie, e a sua mãe é uma figura muito forte, né? Porque a hora que ela chegou, eu fiquei olhando e falei, nossa, que mulher linda, mas ela tem um lance, né? Ela tem um impacto ali que, na vida de 2 filhas mulheres, imagino que isso tem uma força muito grande. Que, obviamente, nem sempre é tudo fácil, né? Para quem está de fora é sempre mais fácil, com família. Mas tem uma história que começou dela e que, naturalmente, vocês seguiram esse caminho. É isso? É isso. Óbvio. Tem muitas camadas, né, nisso. Sempre tem, especialmente com mãe e pai, são várias camadas, a terapia certa, tá tudo bem, isso aí sabido. Principalmente porque no começo foi tudo muito junto e misturado, né? A gente estava trabalhando na fazenda dela, para ela, e aí foi surgindo a ideia de criar um produto a partir daquilo. Tá. A verdade é que a minha mãe foi muito inteligente e de cara, quando ela percebeu isso, ela falou, olha...
linda a ideia de vocês, mas eu quero ser fornecedora de vocês. E a gente, não, você é nossa sócia nisso. Ela falou, não. Maravilhosa, gente. Ela foi muito visionária. sagaz, visionária. Não, porque isso dá uma confusão. Dá super, daria então ela muito. já sabia, ela falou, isso é muito legal, vocês estão com esse gás novo, massa, mas não quero isso aí não, se encrenca de vocês. Hoje a confusão, ela existe porque nós somos, acho que as clientes mais exigentes que ela tem, óbvio. E as clientes que, né, estão sempre lá vendo, querendo implementar testes e tudo mais. A gente participa ativamente das tomadas de decisão na fazenda, mas as coisas são bem separadas. Então, o que vocês fazem, basicamente, é escolher as fornecedoras, né? Escolher quem vai entregar para vocês o grão. Vocês fazem a torra e aí vocês comercializam isso essencialmente para bares e restaurantes, ou vocês têm uma venda para cliente final? A gente tem também venda para cliente final. A gente vende para bares, restaurantes e empresas. Tá. E para cliente final através do nosso próprio site, de outros marketplaces. E também a gente está começando a entrar no varejo. Tá. A gente hoje está no Santa Luzia. Tá. Foi o primeiro ponto de contato com o varejo para a gente. É um mundo totalmente diferente, então a gente optou por ir devagarzinho com isso. E estar lá é super importante porque é um lugar que conversa também com os nossos outros clientes, seja B2B ou B2C. E agora a gente está em negociação com outros lugares. Tá, muito legal. Bom, vamos lá. Na sua leitura, o que é propósito? Quando a gente fala de propósito, o que isso significa para você? Eu acho que propósito vem de uma reflexão de como o meu negócio ou o meu produto pode gerar algum impacto positivo. Tá. Então, e acho que foi esse o nosso questionamento inicial. Quando a gente deu o nome daquele pequeno lote de café por elas, foi uma homenagem, porque para a gente era importante essa homenagem justamente por a gente conhecer o quão difícil pode ser uma mulher na cafeicultura. A luta do campo e que tem uma representatividade muito grande, né? Tem um número de mulheres que trabalham com cafeicultura, especialmente na região onde vocês estão, que é expressivo, né? Super expressivo. Tem, assim, o Brasil é uma potência de produção de café, tem muita gente produzindo café e 13% dessa produção é dirigida por mulheres. É um percentual baixo, mas ainda assim, em número, é muita gente produzindo café. Sim. É muita propriedade liderada por mulher. Então, para a gente era importante falar sobre isso, inicialmente. A gente não sabia exatamente como a gente podia, de fato, contribuir, mas até porque a gente nem sabia que a gente ia vir a se relacionar com outras produtoras mulheres e o que ia acontecer dali para frente. Mas, desde o início, para a gente era importante não deixar essa questão passar batida. Acho que até pensando... A minha irmã também é advogada, né? Minha sócia, a Júlia. E até pensando... Imagina os pais. Falaram, não, formamos 2 advogadas, ótimo, estamos aqui com a vida em paz. As meninas falam, não, vai não abrir um restaurante, que podia ser pior. Fala pra eles Quase isso. abrir uma cafeteria. Não, deixa pra lá. Negócio do café. Mas Operação foi uma é mais crise. complexo. Foi uma crise. Sim, porque eles achavam que a vida deles estava resolvida, entendeu? Ticado. Eu imagino. E ainda a gente voltou para o seio familiar, né? Fomos começar um negócio lá no berço, na fazenda. Sim. Mas eu acho que, enfim, pensar em propósito é pensar como que o seu negócio pode impactar de alguma forma positivamente o seu mundo, né? E aí, quando eu falo o seu mundo, não é o mundo, né? A sua comunidade, pode ser a menor que seja. Então, para a gente era importante... falar sobre isso. Só de falar sobre isso, eu já acho que a gente estava fazendo algo de relevante. É claro que depois de um tempo, conforme a empresa foi se estruturando e ganhando corpo, a gente foi, de fato, refletindo sobre iniciativas práticas que a gente poderia ter e como colocá-las, né, em ação para gerar, de fato, algum impacto positivo. Mas eu acho que o propósito vem, sim, de um lugar muito íntimo e muito pessoal. Sim. No meu caso, veio muito pelo histórico familiar. Então, por ter acompanhado a minha mãe ter sido super questionada por homens, desafiada, ter lidado com comentários inadequados durante a vida dela. Eu assisti isso e assisti a forma dela de lidar com isso.
Ela tem jeito assim, eu só vi sua mãe, eu nem troquei 2 palavras com ela, mas ela tem jeito que bota no chinelo numa elegância. Super. É uma coisa que eu não sei fazer. Eu sou chiliquenta, Eu sabe? quero Eu tomar não um café tenho. com a sua mãe, que eu achei Eu ela não- chiquíssima, Ela é chiquérrima. bem vestida. E ela deve dar uma resposta, tipo, que bota qualquer um no seu lugar. Eu acho que às sem vezes sair ela do nem saco. dá uma resposta, sabe? Eu acho que foi muito. A gente sempre fala sobre isso, porque teve um dia que eu falei pra minha mãe, a gente tava conversando sobre feminismo, e eu falei pra ela que ela era um meu ícone feminista. E ela falou: eu não sou isso daí. Eu não sei se eu sou feminista. Eu falei: mãe, você é muito. E aí, enfim, a gente foi aprofundando na conversa. E óbvio que existe também uma diferença de geração, né? A minha geração Sim. é muito mais confortável também em uma situação inapropriada ou inadequada em falar, não, Se colocar. se colocar. O que eu acho ótimo, por um lado, mas na geração da minha mãe, não. Então, eu acho que existia ainda um desafio maior para se colocar, porque ela não ia conseguir chegar a lugar nenhum se ela se colocasse com a veemência, talvez, que eu consigo e que eu me sinto confortável em me colocar eventualmente. Ou a minha irmã também. Mas a gente acompanhou justamente isso, ela dando um jeito de driblar esse sistema, essa estrutura, que ela é, de certa forma, muito solitária para uma mulher. A minha mãe, os vizinhos dela, todos de fazenda, a maioria, né, são homens, e as autoridades da cidade, os colaboradores, quando ela comprou a fazenda, hoje em dia não mais, porque ela inteligentemente foi contratando mulheres e trazendo mulheres para perto. Tá. Mas as pessoas, a equipe era toda masculina. Então, não é fácil você ser uma mulher e ser ouvida, né? E fazer a gestão e colocar o seu trabalho sem ter que ficar o tempo inteiro se provando. Na verdade, acho que isso não existe. Então, isso é algo muito marcante. Isso foi algo muito marcante para mim e para minha irmã. E que tá em vocês, né? E que tá na gente. E acho que também muito da nossa personalidade, né? Não à toa a gente foi cursar direito. Eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente engajada, sabe? Abaixo assinado pra sei lá o quê. Eu tava ali. Fulano de tal brigou com ciclano, eu tava ali envolvida, sabe? Eu falo engajada, na verdade era briguenta, mas assim... É uma palavra bonita Elegante. pra dar confusão. Mas eu sempre tive essa preocupação com a justiça das coisas, sabe? Tá. Então, para mim, assim, era essencial trabalhar com algo que eu achasse, eu acreditasse que eu estava proporcionando algum tipo de melhora, sabe? Para uma sociedade, para a sociedade, por menor que pudesse ser essa sociedade, um recorte ali da sociedade. Então, muita gente fala, nossa, mas você fez direito e hoje em dia trabalha com café, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem, mas acho que em um lugar muito íntimo e pessoal tem muito a ver, sabe? O que eu quis fazer de Sim. faculdade e o que eu faço hoje. E tem um lance que eu acho que é fundamental quando a gente escolhe o que a gente vai fazer, né? E mesmo numa transição de carreira como a de vocês, quando a gente tem essa consciência do que a gente gosta, do que faz a diferença pra gente, ajuda a gente a encontrar um trabalho onde a gente vai alocar energia para fazer dinheiro, para viver a vida que a gente quer, mais feliz, né? Acho que a juventude hoje às vezes sofre um pouco disso. Falar do sobrinho que falou, ninguém gosta de trabalhar. Eu falei, eu mesmo gosto. Eu adoro. Né? Então, porque a gente encontrou um negócio que tá dentro da gente e isso ajuda a gente a ser mais feliz, né? Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo outras coisas. Então, esse encontro é importante e ele é intransferível, né? Pessoal e intransferível. Acho que também todas as referências que eu tive de família, até de mulheres fortes na família, me moldaram e me fizeram ter as minhas crenças, fazer as minhas escolhas e encontrar alguma coisa que também me suprisse, não só financeiramente, porque acho que isso fica raso depois de um tempo, né? Mas que também me entregasse um propósito pessoal. E quando a gente consegue transformar isso num negócio, construir um negócio a partir disso, não só de uma oportunidade comercial, que também é interessante, a gente consegue realmente ter realização profissional, né? Que eu acho que é uma busca importante para o ser humaninho. Muito, e é um grande privilégio, na verdade, poder Sim. fazer isso. E
é curioso que você falou. E também a gente tá falando do lugar de privilégio, né? Muito, obviamente. Porque às muito. vezes tem gente que precisa só pagar a conta e tá Exato. tudo certo e sobreviver. Então, falando, né, que com absoluta consciência que estamos Disso. falando de um recorte de privilégio absoluto. Mas ainda assim, num lugar de privilégio em muitas camadas também, né? Sim. Porque até encontrar isso é difícil também, né? E no meu caso, ouvindo você falando, né, sobre oportunidade comercial, na verdade, eu e a Júlia, depois a gente teve que ir fazendo as pazes com a oportunidade comercial que isso gera. Porque depois que a empresa começou a crescer, passaram a surgir inúmeras oportunidades que vinham não por conta do café ser um café de extrema qualidade, do café ser especial, ou da curadoria que a gente faz, né, do nosso cuidado na nossa entrega, no serviço, mas sim por conta do por elas. E a gente não tinha noção disso. A gente fez aquilo de verdade de um lugar muito nosso. Sim. E o nosso discurso era muito um discurso voltado para a qualidade do nosso produto e do nosso serviço. E a gente teve uma pessoa que foi um mentor para nós. E um dia ele falou, olha, enquanto vocês não entenderem e não aceitarem que vocês também estão vendendo por elas e um posicionamento... vocês vão estar competindo com um monte de gente que é muito maior que vocês e que não tem isso. O café ser bom, eu falo sempre isso. O produto ser bom, o meu hambúrguer é o melhor, a minha torta é a melhor. Eu falo, ainda bem que você acredita nisso, mas isso é o básico, né? A partir do momento que você fala, mas o meu produto, eu acredito nele, ele é muito bom. Fala, bom, ótimo, não tem diferencial nenhum, é um produto bom. Né? Vamos partir desse lugar. E aí vocês já tinham, né, essa história do propósito que veio naturalmente, não foi uma coisa... E eu acho que o propósito, ele tem que ter uma raiz real, pessoal, intransferível, porque senão começa a ser aquela história que a gente inventa, né? E que aí eu não acredito. O Simon Sinek tem uma frase muito boa que ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Né? Então, o que o seu consultor te disse é verdade. Fala, pô, vocês têm o grande diferencial, precisa explorar. Né? Também porque é uma história construída em cima de uma verdade. E aí, só para a galera entender, a partir desse momento que vocês começaram a fazer esse recorte, vocês já definiram ali atrás que as fornecedoras iam ser sempre mulheres. Essa era uma premissa obrigatória da empresa, é isso? Era uma premissa obrigatória da empresa e... Isso, depois a gente foi estruturando como que isso ia acontecer. De cara, inclusive, a gente colocou isso como uma premissa obrigatória e a gente, quando foi comprar os primeiros lotes de café, a produtora apresentou pra gente a fazenda que a gente visitou, enviou a amostra, fez reunião com a gente online. E aí, na hora da gente pagar a saca do café, por exemplo, a conta não estava no nome da produtora, por exemplo. Estava no nome do marido, ou do pai, ou do filho. E aí, a gente, no início, colocou isso como um impeditivo. A conta precisava estar no nome da mulher, por exemplo. Tá. E aí, depois a gente foi entendendo que, na verdade, ao fazer isso, a gente já está fazendo o oposto do que a gente queria. Porque aquela mulher era uma mulher que estava na posição de liderança, tomando as decisões no dia a dia da fazenda, conhecendo aquilo ali. Ela simplesmente não tinha uma mentalidade de lidar com o dinheiro. E a gente poderia até incutir isso. Então, a gente passou a comprar nesses casos e falar, olha, para a safra do ano que vem... A gente gostaria, se possível, dessa conta ser uma conta conjunta, por exemplo. Porque aí você começa a entrar numa coisa de propósito que vai num lugar muito mais profundo, que é de transformação, de consciência e até da autonomia dessa mulher que está ali à frente e fala, cara, mas e se você também estivesse à frente da parte financeira? Né? É uma provocação interessante. E até... Acho que foi até a gente... pensar que colocar essas regras, elas iam impedir a gente de poder ter esse diálogo, sabe? Se a gente coloca ali, olha, isso aqui é um requisito, a gente ia deixar de conhecer a história daquela mulher, entender a realidade dela, e entender que talvez, inclusive, ela não quer ter que lidar com o aspecto financeiro. Assim como, por exemplo, no meu caso, quem lida com isso é a minha sócia, é a Júlia. Mas eu estou a par de tudo, né? Tenho acesso às planilhas, acompanho tudo. A gente, né, faz tudo... tá todo mundo na mesma página. Que a gente tinha um medo de... E se esse cenário aqui, essa mulher, ela não tá... de fato... De não ser verdade, né? De de não estar tá comprando de uma mulher, mas isso ser, sei lá, uma cortina de fumaça e não ser
efetivamente uma verdade. Exatamente, em tempos de pink wash, green wash, sabe, essas coisas todas, a gente queria muito se manter fiéis ao nosso propósito. E aí eu acho que pra gente hoje isso é possível através do relacionamento que a gente foi construindo com as nossas fornecedoras e também de ter, obviamente, procedimentos. A gente tem, não é que a gente compra assim, então tá bom, se a mulher falou comigo, não. A gente, de fato, aprofunda e existe todo um procedimento, uma ficha que tem que ser preenchida, a amostra que tem que ser enviada, a visita, a conversa online, seja comigo ou com a Júlia, na maioria das vezes é comigo. Existe um manual de compra de café pra gente hoje, que ele não existia no começo, então Sim. era muito da nossa percepção da gente estar confortável ou não e daquilo que a gente entendia e acreditava, sabe? E conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que, já que a gente está se propondo a fazer isso, a gente precisa estruturar isso. Então, a gente tem um manual de compra de café, a gente tem um manual de até para fornecedores de outros serviços, que a gente, nesse caso, para mulheres produtoras de café, a gente compra só de produtoras mulheres, mas para outros prestadores de serviços, a gente prioriza. E também, isso foi algo que foi mudando. A gente foi passando a priorizar diversidade e não só mulheres. Então, esses foram aspectos que foram se tornando estruturados, né? Foram ganhando uma forma de ser conforme o tempo foi passando. Tá. Tem uma frase do Mark Zuckerberg, fundador do Meta, né, do Facebook, que ele fez para uma turma de formandos, que ele fala de propósito. Não sei se é o melhor momento para citar uma aspa do cidadão, mas é que ele falando de propósito é bom, que é um senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, né? Quando a gente entende o que a gente quer entregar de valor, pelo que a gente deve trabalhar para um futuro melhor. E que isso cria a verdadeira felicidade e conexão com o trabalho. E você acredita nisso? Você consegue hoje tangibilizar isso, enxergar isso dentro da estrutura? É difícil tangibilizar isso, né? Mas eu acho que sim, eu acho que eu acredito nisso. Eu acho que a forma, na verdade, com que eu fui percebendo isso foi mais através da minha equipe, das pessoas que foram passando a acreditar nisso junto com a gente, mais do que algo vindo de mim ou da Júlia, sabe? E isso é muito poderoso também quando a gente fala em ter uma empresa com um posicionamento forte, com um propósito forte, que é impossível você fazer isso só você acreditando naquilo, né? É muito importante ter pessoas que comprem essa ideia. E, ao mesmo tempo, você só consegue ter pessoas que compram a ideia se você tem um propósito. Você está lá só vendendo café, é difícil você falar para a pessoa, vamos ficar aqui envolvido em vender café. Né? Se você não dá algo maior, é difícil também conseguir essa construção com a equipe. Né? E aí a gente pode falar de retenção, a gente pode falar de coisas práticas que estão vinculadas ao propósito. Então, por isso que eu falei no começo que não é só uma bullshitagem teórica, é você entender para que sua empresa existe, no que você acredita, o que é maior que a empresa e que amarra a vontade, o que a gente quer mudar, né? E quando a gente fala mundo, eu acho que a minha visão é muito parecida com a sua. Pode ser o nosso quintal. Exato. Né? Mas se a gente melhorar a vida das pessoas que estão nesse ecossistema, por menor que ele seja, tá tudo certo, né? Porque se todo mundo pensar assim, parece que é um círculo virtuoso. A gente vai mudando vários quintais. E além da equipe, tem também os clientes, né? Seja o consumidor final Sim. ou as parcerias com B2B, que também vão se tornando importantes aliados para que esse desejo, esse grande sonho vá ganhando forma. E isso também é muito importante, né? E também está atrelado à retenção, aí falando em consumidor. E não tem nada mais forte do que um grupo de pessoas acreditando na mesma coisa, né? Isso é muito, muito poderoso. Eu acredito muito nisso, assim. E acho que foi... voltando, né, naquela frase do meu mentor, que enquanto vocês não entenderem o que vocês têm aqui como produto é maior do que o produto, e se sentirem confortáveis em falar disso, vocês não vão sair do lugar. Eu fiquei muito brava quando eu ouvi isso. Eu falei, como assim eu não vou sair do lugar, meu filho? Eu vou sair muito do lugar. Mas, de fato, a gente se propôs a refletir sobre isso. E como, hoje em dia, em tempos de consumo excessivo, e com muita gente querendo ir na contramão desse consumo excessivo e de coisas muito descartáveis,
a gente, bem ou mal, está dando o direito de escolha do consumidor de se posicionar através do produto que ele consome, através do café dele do dia a dia, né? E eu acho que isso me move, com certeza. Sim. Nas buchas do dia a dia e, né, você falou sobre, eu gosto muito de trabalhar, obviamente, eu também, mas tem muitas coisas que são... nem tudo eu gosto de fazer, sabe? Sim, então, não é o mundo poliana, né? Eu falei e tava falando disso exatamente com a mãe do sobrinho, falando, bom, a gente gosta do que Veja faz, bem. pero 90% do tempo você tá resolvendo bucha e fazendo coisas que não necessariamente você gosta. Tudo certo, mas no final do dia você está envolvida em alguma coisa que tem um propósito, né? Exatamente isso. Com certeza, isso é muito bom. E me conta uma coisa, na prática, vocês trouxeram isso para um manual? Ou quais são os pilares, assim, inegociáveis? Somos advogadas, né? Sim, me respeito. Tudo nessa empresa tá escrito. A minha irmã trabalhava com contrato, inclusive. Então, ela é a louca do manual. Tem procedimento para tudo, protocolo para tudo. Quando a gente começou, inclusive, a torrar café, isso, na verdade, veio... primeiro para os nossos procedimentos operacionais mesmo, de torrar café e envase e distribuição. A gente torrava o café, eu e a Júlia. Então, a princípio, a gente torrava lá na fazenda da minha mãe. Depois, a gente montou a nossa primeira torrefação aqui em São Paulo, em Pinheiros. E lá, a Júlia que torrava o café e eu era a assistente auxiliar de torra dela. E aí nasceu o nosso primeiro manual quando a gente foi fazer a primeira contratação. Porque a Júlia foi formando essa pessoa, ensinando como ligar o torrador, desligar o torrador, agir numa situação de emergência e também, obviamente, como desenvolver um perfil de torra, provar café e tudo mais. E vocês só contratam mulheres também? Isso é uma premissa? Não mais. Hoje em dia, nossa equipe tem 2 homens. E a gente também, foi algo que a gente foi refletindo depois sobre diversidade é importante. Sim. Então, a gente tem esse propósito pensando na história do café e na cafeicultura, mas como empresa, a gente gosta de se imaginar crescendo como uma empresa diversa. É óbvio que a gente, quando abre uma vaga, a gente recebe, acho que 90% dos currículos são de mulheres, porque eu acho que acontece uma identificação. Mas não nos restringimos a contratar apenas mulheres. E, enfim, aí o primeiro manual que surgiu foi a Júlia fazendo um manual de como ligar o torrador, manual de torra, o protocolo, tudo mais, itens de segurança. E isso traz muita segurança para quem está ali operando aquela máquina quando fica pela primeira vez sozinho. E aí... eu achei aquilo muito bom, o jeito que ela escreveu, o formato daquilo. Eu falei, nossa, eu queria ter um manual para compra de café. E aí a gente começou a se debruçar em cima disso. Então, hoje em dia, também temos esse manual que eu mencionei para você de compra de café. E a gente tem algumas diretrizes sobre como nos relacionar e como fazer a contratação de fornecedores externos que não sejam as fornecedoras de café. Até para quando entra uma pessoa nova na empresa, a gente poder proporcionar isso de uma forma que está ali escrita, sabe assim? Porque, bem ou mal, o propósito, ele se torna um grande centro de respostas para você. Quando a gente começou, a gente falava sim para tudo. Tudo. Absolutamente qualquer oportunidade era uma boa oportunidade. E aí, quando você vai se apropriando desse propósito, e a gente tem aquilo ali no nome, né? E muito enraizado na gente. A gente passou a perguntar, isso faz sentido para ou por elas? Isso tem a ver com aquilo que a gente quer fazer, como a gente quer impactar o mundo? Isso tem a ver com como a gente quer se relacionar com... o consumidor. E aí essas respostas são muito mais fáceis e aí os nãos ficam muito mais fáceis, né? Sim, eu acho que a coisa do propósito, que ela é fundamental para construir cultura, é a coisa mais maravilhosa, porque vai te dando uma clareza dos sims e nãos que você tem que dizer. Porque se a gente não tem isso claro, é muito fácil a gente ser seduzido por oportunidades que vão aparecendo e falar, nossa, mas isso não dá para perder. E aí um sim que você fala aqui é um não que você tá falando para outra coisa, que de repente faz mais sentido. E isso foi, acho que, um aprendizado, né, da gente no começo, de entender exatamente isso que você disse. Quando a gente tá falando sim para uma coisa, a gente tá falando não, porque o tempo, ele é finito, né? Sim. Então, não tem como falar sim para tudo. E nem tudo, de fato, tá alinhado
às vezes surgem oportunidades que parecem muito maravilhosas por conta de visibilidade, ou por conta de números, ou por conta, seja lá do que for. Mas a resposta, se aquilo de fato é uma boa oportunidade ou não, está justamente no propósito, no nosso nome. A gente sempre fala isso, volta para o nosso nome. Isso tem a ver com Por Elas. Vocês construíram essa guia de cultura e de propósito também, já que a parte da documentação é uma premissa para vocês? A gente construiu, mas esse ano, inclusive, a gente está fazendo um trabalho de reconstruir tudo isso. Porque legal. isso precisa ser revisitado e atualizado, sabe? A gente começou a ver que algumas coisas a gente estava... Não sei se isso aqui está mais batendo, sabe? Então, isso acontece, né? Naturalmente, e a gente vai ajustando, tá tudo bem. Faz parte do amadurecimento do negócio também. Super, é importante fazer isso, né? Acho que ter um desapego é importante. Sim. Porque eu sou muito apegada. E aquilo ali tá escrito, meu Deus, tá escrito em pedra, sabe? Mas não tem que estar escrito em pedra, até porque o mundo vai mudando. A gente vai, acho também, apesar de propósito vir de um lugar muito pessoal, e no começo a empresa tinha muito do meu tom e do tom da Júlia e da nossa cara, e tinha muito a ver com a gente, a voz da empresa era muito a nossa voz. Conforme o tempo foi passando, o Café por Elas foi se tornando algo maior que nós duas, ainda bem, né? Ainda bem, sim. E foi ganhando uma identidade própria, um pouco diferente de nós. Então, a gente está precisando justamente revisitar isso, sabe? Entender o que se tornou o Por Elas, e porque também as fornecedoras têm um impacto nisso, a equipe estando maior também tem um impacto nisso, os nossos clientes, consumidores também têm um impacto nisso. Então, hoje em dia, a gente tem mais pessoas, bem ou mal envolvidas, que vão dando essa cara. Então, a gente está justamente nesse momento, a gente vai fazer um rebranding da marca, e a gente está revisitando todas essas premissas que a gente escreveu. Legal. Não, esse processo é muito legal. A gente acabou de fazer isso no Foodness exatamente pelo mesmo motivo. Eu sempre falei, o Foodness não é a Renata, porque senão o teto é muito baixo, né? Precisa ser maior. A gente fez esse processo e foi muito legal, porque depois o propósito e a cultura, eles estão em absolutamente tudo aquilo que a gente faz e todas as palavras que a gente usa dentro da empresa, né? E aí, quando você consegue ver outras pessoas repetindo isso e levando eu falo que é espalhar a mensagem, sabe? A hora que você consegue ver a sua equipe toda como missionária desse propósito e dessa razão de existir, aí você fala, pô, agora a gente está num lugar incrível, né? Então, mesmo no manual operacional, isso está lá presente de alguma forma, né? Na forma de fazer, na forma de pensar, na forma de construir. E aí você vai vendo, quando você constrói essa história ou traz essa essência para uma base muito, muito forte, muito sólida, naturalmente as pessoas vão agir e atuar dessa forma. E também fica muito fácil de identificar quando as pessoas não estão envolvidas o suficiente. Porque aí, para mim, é essencial que a gente troque. E às vezes essa pessoa também que não está envolvida, às vezes ela também vai percebendo que ela não cabe ali, né? Sim. Essa sensação, ela se torna muito mais confortável também para ambas as partes. Porque não fica num lugar muito cinzento. Fica muito claro quem... Sim. tem a ver com aquilo ali que você está fazendo, quem tem que estar lá e quem não. E não necessariamente isso é fácil, né? Falando na prática, porque existem várias, especialmente em operações que dependem bastante, né, de mão de obra, por exemplo. Normalmente, o cara que não está envolvido ou que não tem ali um valor compartilhado de propósito e tal, ele é bom operacionalmente, né? E aí isso é uma luta danada pro dia a dia, pro cara que tem que tomar decisão, fala, pô, esse cara, ele enfraquece o meu propósito aqui, mas ele é bom operacionalmente. Você tem que tomar uma decisão, né? Eu vou pegar aquela pessoa que não é tão boa operacionalmente, eu vou... mas que é muito... investir em capacitação, e essa pessoa... Porque normalmente, se essa pessoa ela é muito boa, ela está muito conectada com o propósito, ela tem muita vontade. E ela vai chegar. Ela vai chegar. O operacional técnico a gente ensina.
né? A conexão com o propósito, ou a pessoa tem ou ela não tem. Ela pode desenvolver, ela pode, né? A gente pode abrir uma oportunidade, abrir um olhar, refinar um olhar, tudo bem. Mas se ela não acredita naquilo, ou se ela não... É até uma pessoa que fala, pô, isso aí para mim não importa, eu quero só fazer aqui o meu e foi... Eu tenho para mim que essa é a pessoa mais cara da operação, por melhor que ela seja. Ao longo do tempo, essa é a pessoa que enfraquece a cultura, né? Faz E aí é sentido. difícil você manter dentro do time essa chama viva, porque você fala, pô, mas o cara ali que não acredita nisso, ele continua, ele fica, ninguém tira. Então, essa é uma demanda difícil, mas necessária, né? É muito difícil, primeiro, chegar nesse lugar que a gente está falando, né? De ter uma equipe que a grande maioria já aderiu à cultura e aí você consegue identificar com clareza quem está, né, fora disso. Acho que isso é muito difícil. A gente está se enxergando agora nesse momento. E aí, essas tomadas de decisão, elas são difíceis, mas elas se tornam muito mais naturais, eu acho. Sim. Não, e a gente, pelo menos, tem clareza. Fala, isso aqui precisa acontecer. Exato. Não Pode ser que a gente significa... postergue. Não, e o empurrar com a barriga, mas também eu falo, eu tenho até um material de cultura que eu falo, aquela demissão que a gente empurra com a barriga fala muito mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso propósito, sobre os nossos valores, do que aquilo que a gente está dizendo, né? Como a gente faz diz muito, grita alto. Então, também é importante que a gente sabe que é difícil, mas sabe que é importante, né? Super. E como você entende na prática isso, assim, com a equipe, rotinas e rituais de alinhamento, né, de constância, de estar junto? Especialmente, acho que o fundador tem um lugar também ali de... acho que a maior responsabilidade no final do dia acaba sendo dessa manutenção, né? De não deixar esse propósito, essa cultura se perder no dia a dia, porque isso é fácil de acontecer também, né? Com as demandas e com os problemas. Você estabelece algum tipo de rotina ou de agenda? Falar, não, a gente está junto com a equipe, pelo menos uma vez por semana, pelo menos com as lideranças. Quem faz isso, na verdade, é a Júlia. Eu também, né? Óbvio, a gente não tem como fazer isso só uma de nós. Sim. Mas quem faz isso com a equipe operacional, que eu acho que é super desafiador manter esse estímulo, é a Júlia. Eu faço isso com a parte, né, com a comercial. E nós duas também, a gente tenta, sempre que possível, levar a equipe também pro campo. A gente teve já 3 experiências que foram muito especiais a gente poder fazer isso, para que a equipe possa vivenciar aquilo que nos moveu profundamente a fazer o que a gente faz. Então, a primeira vez que a gente levou alguém para a fazenda, eu não tinha noção do quão... Isso não só quando a gente levou a pessoa para a fazenda, né? Até quando a gente conversa com amigos e clientes, do quão distante as pessoas que estão aqui em São Paulo consumindo café estão da produção do café, sabe? Então, isso a gente percebeu que é algo que demanda, sim, tem um custo de tempo, um investimento, Claro. mas que é algo que marca para a vida. Então, obviamente, no dia a dia, a Júlia tem as reuniões dela semanais com a equipe operacional no começo da semana, eu tenho com a equipe comercial. E muitas vezes são até reuniões quase que inspiracionais, né? Depois tem as reuniões práticas e os projetos que têm que ser tocados. Sim. Mas essa reunião inicial da semana, ela é quase que inspiracional, de certa forma. E de tempos em tempos a gente se propõe a fazer essas experiências na fazenda. Essa imersão da onde legal. sai a história é muito boa. E né? até pra gente, sabe? Porque eu Sim. acho que é uma coisa que uma pessoa alimenta a outra, né? A gente também precisa ser lembrada disso e se conectar com a equipe dessa maneira. Então, isso é muito, muito, muito importante, assim. Não, e a gente vai tirando a pessoa do dia a dia, né? E uma imersão dessa, passar o dia na fazenda, você vai trazendo, às vezes, um pertencimento que só na teoria é difícil de você implantar, né? Então, eu acho esses rituaizinhos, essas agendas com a equipe também importantes. Muito. Eu tenho várias ideias até que a gente quer fazer, inclusive de um convívio que sai desse lugar só
do trabalho e que a gente se provoca mesmo em atividade física, por exemplo, né? A gente vai começar ali um desafio de atividade física entre a gente. Que demais. Porque isso melhora a vida de todo mundo e é bom, né? Então, sair também desse ambiente óbvio não é a gente obrigar ninguém no final de semana a ficar com o pessoal do trabalho, né? Não é Pelo amor isso. de Deus. Tá longe disso, mas é como a gente pode trazer coisas interessantes e sair do óbvio para envolver e também criar elos entre as pessoas que estão ali, né? Porque isso faz muita diferença. Você também olhar para o seu time e falar, cara, eu gosto das pessoas que estão aqui, eu acredito no que elas fazem, da forma que elas pensam. A gente acho que tem um poderoso aliado que é o nosso produto, né? Porque café é muito sobre conexão. E o mundo de cafés especiais, ele é muito rico. Tem, primeiro, lotes diferentes de cafés e jeitos diferentes, né, de métodos diferentes de preparo. E isso é algo que a gente tenta estimular, de manter essa curiosidade viva na empresa, porque esses também são sempre momentos de conexão da gente com aquele produto, da gente entre nós. E quando a gente está ali falando daquele produto, a gente está sempre falando da história da produtora por trás, sabe? Então, a gente valoriza muito o ritual do cafezinho. Obviamente, na nossa empresa ganha uma proporção ainda maior. O ritual do cafezinho. O ritual do café, pra gente, ele acontece muitas vezes ao dia. Ele é coisa séria. Ele é coisa séria e ele sempre traz pra gente reflexões interessantes, né? Seja pela parte de análise sensorial, teste de receita, mas sempre, no fim das contas, a gente tá falando sobre a produtora que tá lá. Isso é muito legal. Pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu faço essa rotina de propósito? Como é que eu trago isso para a equipe? Às vezes, para quem tem um restaurante, um café que tem coisas muito operacionais, às vezes as pessoas ficam falando, puta, como é que eu trago isso para a prática, né? E às vezes a gente acha que precisa ser um negócio muito difícil de fazer, ou, não, tem que levar para fazenda, ou tem que sair todo mundo um dia num parque de diversão junto. É muito legal se der para fazer, mas mini coisinhas ao longo do dia são tão ou mais poderosas do que grandes coisas, muito, né? Então, o ritual do café que você falou, a gente faz um café da manhã para a equipe uma vez a cada trimestre para discutir coisas importantes. A gente faz o ritual do cafezinho 10 minutos antes de abrir a casa, então todo mundo toma um café junto. Então são coisas que são muito simples e que podem estar no dia a dia, né? Com certeza. E até coisas, às vezes, que saem, no nosso caso, desse lugar só do propósito e conversam com outros pequenos elementos que fazem parte também do nosso universo. No final do ano, a gente fez juntos, a equipe, uma degustação de vinhos. A gente degusta café o ano inteiro. A gente fica falando sobre análise sensorial e tudo mais. Foi muito interessante e fez muito paralelo com aquilo que a gente faz. Pensar, né, um universo que tem a ver com o nosso, porque a degustação foi conduzida falando também sobre quem produziu aquele café, aquele vinho, aquele vinho, aquele rótulo. Foi muito gostoso, foi muito prazeroso e foi super importante. Até hoje a gente está falando sobre isso, sabe? Nossa, como foi bom aquele dia. Então, é uma forma da gente perceber os pontos em comuns que a gente tem entre si e também com outras empresas, né? Com o mundo afora ali daquele nosso espaço torrefação, onde a gente fica tanto tempo ali dentro, né? Sim. Não, e essas coisas que fogem do nosso óbvio do dia a dia são muito provocativas e muito legais. A gente fez... Eu sou contra a festa de final de ano da empresa ser uma bebedeira e vamos todos perder o controle e fazer coisas que não devemos fazer no ambiente profissional. Especialmente para o meu tipo de negócio hoje. Sim. Então, a gente sempre propõe coisas diferentes e que tirem a gente de uma zona de conforto ou de um conhecimento óbvio. Ano passado, a gente foi fazer uma aula de Fly Yoga, todo mundo junto na mesma sala. Então, isso foi coisa que, assim, para Marcinha, porque já faz. Isso era um lugar super confortável. Para mim, médio, eu já fiz. Tenho uma certa relação com a yoga, não com Fly Yoga. Agora, sei lá, para o Marcelo, por exemplo, ele nunca tinha feito uma pose de yoga na vida, assim, levou ele para um lugar muito desconfortável. Totalmente fora da zona de conforto dele. E de uma vulnerabilidade muito legal, assim. Depois foi um exercício muito gostoso a gente estar ali junto. Né? Esse ano, final do ano passado, a gente foi fazer uma degustação no Jojo Ramen com a harmonização de saquê,
que é uma história diferente, não é uma bebida que a gente tem tanta intimidade, tanto conhecimento, e a Yasmin conduziu, explicou, né, as variedades de saquê e tal, e foi super gostoso. Vocês têm que fazer uma próxima lá na torrefação, uma degustação de café. Não, já anotei aqui 4 coisas que a gente vai fazer, já tive ideia, e não só da gente levar nosso time, mas para a gente fazer uma imersão para os sócios do clube, né? O Clube Foodness é um espaço de troca e relacionamento e conteúdo para empresários do mercado de alimentos e bebidas, e a gente provoca e traz várias oportunidades também da gente estar junto também, né? Presencialmente. A gente tem uma plataforma digital, tem 3 tipos de plano, então para quem está no operacional, para quem já está num nível tático e para quem atua num nível estratégico, então o cara escolhe aonde ele quer estar, e o nosso trabalho aqui é sempre provocar atividades que a gente possa juntar as pessoas também presencialmente. Então, vamos organizar isso aí. Você já foi fazendo as anotações, depois a gente troca essa ideia. Mas... E já vou chamar você para a gente marcar uma live para você e para a Júlia mostrarem os manuais, mostrar um modelo de manual. Vai ser muito legal isso, para a galera poder pegar a referência e poder também construir, né? Porque essa coisa do documentar as coisas dentro da empresa é muito importante, né? Muito. Isso acaba sendo também parte da cultura, parte da tangibilização do propósito de alguma forma. É um guia, né? No fim das contas, a ideia é que quando alguma de nós, qualquer pessoa dentro da empresa tenha uma dúvida, não sei se o nosso manual está tão bom assim, mas a ideia é de que aquela dúvida possa ser respondida através daquilo. Eu falo sempre do guia de marca também. A gente acabou de fazer. Nosso guia de marca novo tem 108 páginas. Meu Deus, enorme. Porque a gente não colocou só a coisa estética, né? Então, de logo e etc. A gente também foi colocando ali manifesto, frases que a gente acredita, o que guia a gente. Então, eu falo, na dúvida, vamos voltar para o manual e deixar o manual responder para a gente se é sim ou se não. Né? E isso é uma coisa bacana, porque também você vai dando autonomia para a equipe dentro de uma estrutura de valor. Né? Não é autonomia, cada um faz o que quer em cima dos seus entendimentos. É em cima do entendimento do que faz sentido para a empresa. Gostei muito disso. A gente está nesse momento de fazer o rebranding. A pessoa do marketing talvez não vai amar esse insight desse manual de 108 páginas, mas eu acho que faz muito sentido. Mas eu é te muito mostro. Legal. Quero ver. Eu posso mostrar no clube também pra galera, a gente pode marcar isso. Tá bom. Mas eu sou a louca do dado, né? Então a gente também separei aqui algumas coisas. Eu vou subir esse reporte lá no clube para a galera poder ler, mas é um estudo que chama Propose at Work Global Report. Uau. Chiquíssimo. Muito. E nesse reporte, eles apontam que 73% das pessoas que trabalham com propósito sentem mais satisfação nos empregos. Né? Então, é uma história que é uma linha tênue entre o que é bullshitagem e como botar isso na prática, porque se você não traz para a prática, fica só uma história que quem olha às vezes de dentro da empresa fala, isso aí não acontece na prática. Não para em pé também. E aí é muito complexo, mas as pessoas que são mais felizes profissionalmente se sentem mais competentes. E isso faz muita diferença, né? Quando a pessoa se sente parte de alguma coisa e ela está engajada naquilo, ela sente que ela entrega mais. E se ela sente que ela entrega mais, isso tem a ver com motivação. E motivação tem a ver com qualidade de entrega. Né? Então, não é só para ser bonito e só para aquela coisa etérea, né? Porque pessoas felizes e pessoas envolvidas num propósito maior trabalham melhor, trabalham mais felizes e o resultado, naturalmente, vai ser melhor. Né? Então, a gente fala aqui para donos de negócio, eu acho que é bonito a gente pegar isso também e trazer para a prática. Claro, você quer resultado melhor? Claro. Traz gente que tem aderência à sua proposta de valor. Né? Envolve essa galera no seu valor e no seu propósito o tempo todo. Porque se ela for mais feliz, ela vai se sentir pertencente, ela vai entregar mais. E isso é valor para você, é valor para ela e é valor para o cliente. Né? E quando a gente está falando disso, né, você me perguntou isso lá no começo, o que é propósito para mim. Eu acho que existe uma necessidade de a gente estabelecer aqui que para cada pessoa pode ser algo diferente e não necessariamente o propósito precisa ser de dentro para fora. No nosso caso, a gente tem esse desejo, né, de falar sobre mulheres na cafeicultura e de trazer representatividade, de fortalecer a cadeia feminina.
Mas também aí a gente tem que pensar, ok, o que a gente quer de dentro para dentro, né, de casa. Então, qual que é o nosso propósito com as pessoas que trabalham com a gente? Como que o Café por Elas entende a equipe e os colaboradores? Mas, às vezes, o propósito pode ser só, e eu digo só aqui, não é porque é pouco, pensando para dentro mesmo, né? Sim. Não necessariamente precisa existir levantar uma bandeira como a gente levanta. Sim. E pensando até em restaurantes, cafeterias e bares, de certa forma, esses lugares podem pensar em como eles podem ser um lugar de convívio e um lugar de estímulo à arte, ou um lugar onde pessoas, sei lá, minorias se sintam confortáveis em frequentar. Isso já é muita coisa, né? Sim. Tem uma confeitaria em Nova York que a gente até gravou um conteúdo que vai subir para o clube, que chama Magnolia Bakery. Uhum. E eles têm um lance que é regras absolutas. Abrir cedo e fechar tarde. E fazer o dia de hoje mais doce do que ontem. Então, isso conduz absolutamente todas as escolhas deles, né? Então, como propósito, o que eles entregam? Um dia mais doce para a pessoa. Cara, isso tem uma força por trás, né? Muito poderosa. E aí, as pessoas que entendem isso e que compactuam com essa verdade vão construir uma marca muito mais forte, né? Com certeza. É exatamente isso. Não precisa ser tão complexo. Não precisa ser tão complexo. E, na verdade, eu acho que até às vezes, quanto mais simples, na prática, é mais complexo para quem está executando, sabe? Sim. Porque fica mais subjetivo. Mas todo mundo pode pensar nisso, né? Nesse pequeno impacto que pode gerar. E, como a gente conversou aqui, isso pode ser o fio condutor da tomada de decisões. Isso facilita muito. Eu acho que em termos de crescimento e de pensar em futuro, facilita muito, traz muita clareza para as decisões e para os planejamentos. E a gente criou, nessa movimentação do branding novo, a gente criou um monte de selo que traz a história do nosso propósito, porque quando eu comecei o Foodness, o que era? Cara, eu quero ajudar, se eu ajudar uma pessoa a não passar pelo que eu passei na gestão do meu negócio, tá lindo. Tá lindo, tá resolvido. Então, a história, até o podcast foi um dos primeiros produtos junto com um concurso de ficha técnica, porque eu queria trazer um conteúdo gratuito. Falei, como é que eu posso fazer isso de forma gratuita, que o cara consiga subtrair valor do que está sendo dito aqui e aplicar na prática no negócio dele. Então, por isso que a gente traz também essas conversas e tenta sempre dar dicas muito práticas de como resolver. E aí, o Foodness foi ganhando corpo, né? A gente vai fazer 6 anos em julho, um monte de coisa vai acontecendo, e a gente falou, tem tanta coisa por trás dessa história, então tantos valores que vão aparecendo, né? Um deles é a gente transforma pessoas e pessoas transformam negócios. Né? Então, a gente precisa trabalhar para esse cara. Então, mesmo na consultoria, a nossa equipe entra lá e executa. Beleza, e quando eu saio, ou quando a minha equipe sai de lá, a coisa não funciona mais? Não pode. Então, o nosso trabalho não é a gente ir lá executar. Então, a gente tem que pegar a equipe, capacitar a equipe e, muitas vezes, adaptar o projeto para que aquela estrutura pode receber, ou que aquelas pessoas estão prontas para executar. E muitas vezes a gente tem que simplificar. A gente queria fazer coisas muito mais complexas. Né? O Antônio, que trabalha no financeiro, ele vem com umas planilhas. Eu falo, tá, mas essa planilha não vai funcionar nesse cliente. Como pode ser mais fácil? É outro valor que a gente traz. Como pode ser mais fácil? E a gente tem um selinho. A gente fez um monte de selinho com essas frases que a gente usa sempre. Aí tem o como pode ser mais divertido. Não é porque a gente fala de gestão e de negócio que precisa ser chato. Que precisa ter uma cara corporativa ou um sapatênis, né? Então, como é que pode ser mais divertido? Aí a gente vai trazendo esses valores e essa brincadeira, e isso virou um selo. Então, agora vai sair um monte de coisa para o selo das garrafinhas, tal. Dona Márcia já deve estar procurando alguém para imprimir os selos em cartela, que é o sonho dela. Então, ó como é legal. Vira uma história que a gente está posicionando a marca, construindo uma marca não só internamente, mas para o mercado também. Né? E a gente tangibilizou isso de uma forma divertida e simples. Eu acho que o legal é também a gente olhar e entender
como é que a gente pode fazer isso de forma simples, Simples. fácil e prática no dia a dia do negócio, né? Com certeza. Muito bom. Bom, então temos compromissos. Temos. Tô Então vamos animada fazer pra uma isso. live, um webinar com você e com a Júlia para vocês mostrarem o manual. Combinadíssimo. Vai ser incrível. E aí vamos organizar esse lance da visita da fazenda. Vai ser um prazer receber vocês. Eba. Então, gente, só que tudo isso é para quem tá no clube. Quem não tá no clube ainda, clica aí no negócio que vai ter um link em algum lugar e a gente espera vocês lá. Queridona, muito obrigada. Eu amei, foi um prazer. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada.